conforme combinado do Paulo Afonso, vamos abrir aqui para algumas questões rápidas dos assistentes. Lá no fundo tem. Eu vou pedir que sejam bem objetivos nos questionamentos para que a gente possa cumprir razoavelmente com o nosso cronograma e sermos eficientes aqui na condução dos trabalhos. A primeira questão, não sei. A questão inicial seria basicamente em relação aos dados apresentados, tá? Quando você fala em demora do processo, é preciso ter em claro, por exemplo, um dado que não constaria no CNJ hoje. As turmas recursais hoje aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem aproximadamente 1.000 processos no STF, mas tem mais de 80 mil sobrestados. Então, quando se desconsidera a demora do processo nos juizados, ela tem dois problemas. Uma é o juizado, ela é célere na primeira instância até as turmas recursais. Depois ela para por questões macro. Então, a análise não pode ser feita de uma forma estanque, ou seja, na forma de processamento, mas numa forma macro e não micro, como seria no caso do Foucault. Então, nesse caso, é só para chamar a atenção em relação às descontinuidades. Tá? Outra coisa, em relação à questão do bem da vida também, que não vai apontar a demora do processo, se ele fica como um segundo ponto, que digamos que a área jurisdicional achou uma saída. Por exemplo, nos casos previdenciários, que são uma demanda que aumentou muito, que é a famosa demanda reprimida, você passou a conceder a tutela específica quando passa da turma recursal. Ou seja, o bem da vida buscado está sendo concedido antes. Então, essa demora já não é vista dessa forma. Visa simplesmente uma demora econômica. E aí, também, novamente, dizemos assim, a maior parte das demandas hoje, por exemplo, quase 10 mil processos, ou 11, são processos que visam a questão da correção do valor devido em relação aos atrasados. Não é mais em relação ao bem da vida concedido no regime previdenciário. Esse é um outro dado que é importantíssimo e que não aparece na estatística. O outro ponto, novamente, a questão do acesso à justiça, da eficiência e eficácia. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Brasil foi muito maior, mas no Rio Grande do Sul especificamente, nos últimos 10, 11 anos, houve uma expressiva interiorização da justiça com os chefes federais. O que significa isso? Tá? Quando a justiça se instala em cada cidade, ela instala, o Estado entra a Polícia Federal, Justiça Federal, Ministério Federal e Defensoria, e todo o Estado. No caso específico do previdenciário, por exemplo, havia uma demanda muito reprimida, porque não havia, era tudo delegado ao Estado, e era tudo muito mais demorado em razão da precariedade. Então, todo esse Estado, todas as pessoas que tinham demandas previdenciárias e que não estavam integradas ao Estado, passaram a integrar o Estado, passaram a ter acesso. Esse é um segundo dado importante e que depende muito do tempo e da forma de integralização. Tá. O terceiro ponto, realmente, que é a questão de concordar, e é mais a terminologia utilizada em eficácia e eficiência. Claro, a finalidade não é terminar com o conflito, mas resolver o conflito. Tá? Então, essa é uma questão muito mais técnica. E aí nós voltamos de novo à questão do previdenciário. As demandas pontuais hoje no previdenciário, que afetam mais a vida do cidadão, por exemplo, se resumem em questão de aposentadoria especial, a questão de assistência, auxílio-doença, são questões técnicas, processuais e médicas, necessitam de uma perícia e de uma demora maior e que está sendo equalizada. Tá? Por fim, para ser bem rápido, em relação à questão do acordo. O acordo, normalmente, aí é o contrário, se torna como uma ótica privada de pacificação de conflitos. O acordo hoje depende muito do Estado. E, por exemplo, em razão de uma questão profissional e técnica dos advogados do INSS, por exemplo, tinha sido determinado o acordo zero. Por exemplo, a vara de conciliação praticamente reduziu quase a zero os seus acordos. E foi uma coisa exitosa a questão de 1 ano e meio atrás. Quer dizer, era um projeto excelente, mas que, em razão específica, teve uma certa demora. Esses dados, se considerados estatisticamente, eles não aparecem. Então, essas descontinuidades, quando ela citou Foucault, na microfísica do poder, especificamente, é que devem ser analisadas em qualquer caso e que podem desvirtuar a questão básica da pesquisa. É só esses dados que eu queria colocar. Mais alguém? Desculpe. Mais alguém? Não? Eu só queria saber de onde que veio os dados.
Não sei se está ligado aqui. Na verdade, até para complementar a pesquisa, onde é que esses dados estão disponíveis? São os dados das turmas recursais do Rio Grande do Sul. São nossos dados lá. Mas são internos ou eles estão sendo publicizados? A princípio, a maior parte que estão sobre estados, quantos tem, são passíveis de serem publicizados. Então, tá. Uhum. No site da... Uhum. Mas isso que ele comentou também dos procuradores da INSS foi algo que nós destacamos no nosso trabalho, que muitas vezes eles não têm a autonomia para negociar, né? E sim obedecem a quem está acima, né? Pois não, inicialmente, meus cumprimentos pela iniciativa do projeto, pelo evento. A questão que eu coloco, ela tem a ver com, basicamente, a diferença entre o rito especial do juizado e o rito ordinário, né, na Justiça Federal. Nós sabemos que o juizado especial na Justiça Federal é completamente diferente do juizado da Justiça Estadual, não tem dúvida. Os senhores, com todo o estudo feito, têm isso aí bem presente. Nós temos na Justiça Federal um único réu, que é a União. E as demandas que aqui são propostas, elas sempre buscam algum direito do Estado, né? E a conciliação, quando exitosa, ela tende a resolver realmente o problema. Primeiro porque são questões, na sua grande maioria, econômicas, e o Estado tem condição de fazer frente com o que é cumprido, o que é diferente na Justiça Estadual. Mas o princípio da conciliação não é extinguir processo mediante conciliação. É trazer uma pacificação, é fazer com que o litígio realmente tenha uma solução que satisfaça ambas as partes. Mas, nas demandas da Justiça Federal, o que se pratica efetivamente é conciliação com o reconhecimento de um direito e o consequente pagamento, né, em relação àquele direito, né, que a pessoa postulou. Essa é, na realidade, a prática. Não se pratica mediação. Mediação é muito raro porque as relações não são continuadas. As relações se extinguem naquele conflito. Eu estou pedindo benefício previdenciário, eu ganhei o meu benefício previdenciário dos meus atrasados, terminou o conflito. Né? Então, sobre uma determinada ótica, fica fácil a solução. Então, o sistema dos juizados, que tem na sua essência a conciliação, antes da alteração do novo Código de Processo Civil, ele se mostrava realmente com uma eficiência muito maior que o rito ordinário, porque ele conduzia para uma conciliação. Agora, quando a conciliação não se concretizava, porque o ente público não quer conciliar, porque nós sabemos que, na Justiça Federal, a conciliação pode ser facílima ou complicadíssima. Só depende do ente público querer ou não conciliar. É uma visão aí institucional, ou mercadológica, ou financeira, seja lá o que for, do interesse de conciliar ou não, né? Claro que isso evoluiu bastante hoje, e a gente vê na advocacia pública também uma responsabilidade social também. Não só litigar por litigar, e sim de resolver conflitos. Isso já vem evoluindo. Teve uma parada agora com essa questão aí do Acordo Zero, mas que vai ser retomado. Mas hoje, com o novo CPC e com a possibilidade de conciliação no rito ordinário obrigatório, se nós tivermos um processo no juizado, e no juizado esse processo não for conduzido para a conciliação, e ele vai ter que se ordinarizar, e aí eu digo ordinarizar porque, sob a minha ótica, pouca diferença tem do rito do juizado do rito do processo ordinário. É uma inicial, é uma contestação, é uma perícia, é uma sentença e é um recurso. O que muda? E nós sabemos que depois ainda, mais adiante, né, na parte recursal, nós temos as questões das uniformizações, como já tinha frisado o desembargador Paulo Afonso, e aí as questões se tornam intermináveis. Né? Então, diante dessa ótica, né, qual o ganho que ainda seria possível ter
nos juizados federais em relação ao rito ordinário em face do estudo que os senhores fizeram, né? Então, essa seria a colocação dentro de uma realidade que hoje nós estamos vivenciando. Ou seja, não tem acordo e a ação se ordinalizou. Tem alguma diferença? A não ser, claro, pela ação poder ser proposta sem advogado por atermação, né? Vamos dizer, então, essa é uma questão. Será que realmente, hoje, o rito dos juizados agrega alguma coisa à sociedade? Uma reflexão. Posso responder? Isso foi, inclusive, algo que eu lembro de ter discutido com o desembargador Paulo Márcio, acho que estava eu, o Marcelo, Paulo Márcio da Univale, Paulo Afonso, desculpa. Que o que a gente observava é que, assim, o que havia realmente era havia uma ordinalização dos juizados especiais federais pela cadeia recursal ser longa e os processos demorarem tanto quanto na justiça comum, e haver até uma inflação, um número de demandas, se eu não me engano, era até maior, né? Não sei agora, não estou segura, mas eu acho que sim. E eu lembro que o que a gente discutiu no projeto é que, na medida em que se aumenta a cadeia recursal, mais se tira a legitimidade do juiz de primeiro grau, que é aquele que realmente conheceu as provas, que estava ali, que deu a primeira sentença e conheceu as partes, né? Então, o que nós discutíamos é que, embora tenha sido instituídos os juizados especiais federais, não houve o desenvolvimento de uma cultura diferente do rito ordinário. O que havia... E daí a gente até observava que, às vezes, não havia os juizados especiais federais, era o mesmo juiz, em comarcas do interior. Então, isso sempre impediu o desenvolvimento de uma cultura de juizados. E o que resultou no que ele é hoje, né? E, assim, se ele faz sentido hoje... Eu acho que ele faz, desde que se desenvolva essa cultura de conciliação, mas que também está agora indo para o procedimento ordinário com o novo CPC, né? Então, o CPC é algo novo, né, e que tem propostas muito semelhantes ao que tinha o rito dos juizados, né, com a conciliação. Então, assim, se ele faz sentido hoje, eu também não sei dizer, mas... Sim, eu acho que, na minha opinião, acho que, sem dúvida alguma, faz sentido, se talvez esteja perdendo um pouco o sentido, deva voltar a ter sentido. Né? Porque é uma esfera jurisdicional importante para lidar com um tipo de conflituosidade que tem as suas peculiaridades. E sem dúvida alguma, e até aproveitando a primeira fala junto com a sua... O problema da litigância envolver a União talvez seja o grande problema na prática da conciliação dentro dos juizados especiais federais, né? Pela impossibilidade de se dispor do direito, né, envolvido dentro da seara administrativa, né? Quer dizer, tu não tem como conciliar quando tu adota uma postura de acordo zero, de não fazer nenhuma conciliação. Tu vai minando uma esfera jurisdicional que, sem dúvida alguma, teria uma grande importância na condução à efetividade e, sem dúvida alguma, há uma busca por resolver, por tratar esses conflitos de uma perspectiva diferente, com um ganho de tempo e de substância no trato dessa conflituosidade. Não tenho dúvida disso. A conclusão que eu chego, assim, me parece que, pelo que os senhores me colocaram, que se não houver conciliação no juizado, praticamente fica a mesma coisa. E também, por exemplo, eu lembro que na época a gente também questionou as turmas, né, nacionais de uniformização, que é uma ordinarização, é como se fazer um STF com súmulas vinculantes, né? E daí, o que se faz, eu acho que, pelo que nós entendemos no projeto, essa TNU... ela vinha para dar vazão a demandas que precisavam de soluções iguais para desafogar, né? Para resolver com súmulas. Só que o que há, na verdade, esse é um traço do procedimento ordinário, né?
Então, eu concordo com o senhor que, sem conciliação, fica muito difícil ter uma cultura de juizados. Obrigado. Mais alguém? Não. Bom, eu gostaria, então, e vou aproveitar a oportunidade aqui, finalizando essa primeira etapa do nosso evento, reiterar meus agradecimentos e dizer que, de fato, me parece são questões importantes e talvez o papel do próprio caráter que o programa de pós-graduação em Direito da Unicinos tem, foi o de tentar, em algum momento, dentro de um determinado quadro, construir o que eu até notei que para chamar de algo, como a gente pudesse dizer assim, um colchão teórico para tentar pensar assim, a questão dos juizados especiais num contexto macro. Ou seja, num contexto de reforma do judiciário, num contexto de uma percepção macropolítica da política jurisdicional do país, submetida, muitas vezes, a algumas inflexões que vêm desde fora. Aí que fazem parte, ou seja, não se pode tomar emprestado o sistema de justiça, e aí o Paulo Afonso, como foi orientando o Leonel, ou seja, na teoria sistêmica, ou seja, o sistema de justiça como um sistema à parte do sistema político, de um sistema macro. E aí, o que a gente tem observado, e o que se percebeu, de fato, muito fortemente, foram algumas dessas questões que os nossos, então, mestrandos trouxeram aqui hoje. Me parece também significativa também essa dificuldade que nós temos em lidar com uma cultura diferente, né? Seja nesse viés que a própria Júlia traz, ou seja, será que um modelo assim, mais conciliatório ele é positivo, vamos dizer, em relação a um modelo mais atributivo de decisão do modelo tradicional, ou não? E até mesmo em razão da nossa própria cultura, ou seja, nós somos capazes de promover conciliação, nós somos aptos a fazer isso, ou simplesmente nos deram mais uma atribuição? Hoje a gente tem observado, com a reforma, com o novo Código de Processo, com a lei de mediação, com a reforma da lei de arbitragem e tal, o que a gente tem observado muitas vezes com a criação dos sejusques aí na justiça estadual, ou seja, é uma dificuldade imensa em lidar com essas estratégias de mediação, e que muitas vezes, aí um olhar meu, até em razão da minha participação na Comissão de Mediação da OAB do Estado, de que muito disso tem vindo para tentar resolver um problema interno do sistema de justiça. Ou seja, gerir a crise do sistema de justiça mais do que instalar uma nova cultura no âmbito do sistema de justiça. Então, eu tenho uma postura um pouco reticente, eu diria, quanto à real capacidade transformativa que isso possa efetivamente ter. Mas, de qualquer maneira, não é o meu papel aqui ficar fazendo uma intervenção longa. Eu quero reiterar meus agradecimentos ao doutor Paulo Afonso, não só pela realização desse evento, mas, sobretudo, à época, né, pela parceria que viabilizou junto ao TRF da 4ª Região e pela possibilidade, então, que isso deu de nós chegarmos, né, até aqui hoje, e também reiterar aí ao Zenildo, pedir que ele leve ao grande monarca da Univale, o professor Paulo Márcio Cruz, que também a nossa satisfação de ter podido contar aí o desejo de continuar com essa parceria sempre profícua entre a Unicinos e a Univale. Muito obrigado. Fazemos um pequeno intervalo agora, né, doutor Paulo?